Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós estamos num tempo mais diferente do que outras épocas e estamos nessa preparação do batismo, um pouco diferente, principalmente pela pandemia que está acontecendo em nosso meio. Mas nós queremos hoje, nessa preparação, nos prepararmos para o sacramento do batismo. E para isso, eu gostaria que vocês refletissem no seu coração, antes de qualquer coisa, antes de nós iniciarmos, né? O que significa para nós a preparação do batismo? Por que nós somos batizados? Talvez alguns de nós já não tenhamos uma resposta clara e definida. Outros talvez já tenham, porque já participaram de outras preparações. Então, para ajudá-los a compreender melhor, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa dinâmica. Vocês podem reparar que tem uma água aqui, né? Essa água simboliza Deus, né? Deus, o batismo, né? A graça, a bênção. Então essa água simboliza isso. E vocês podem ver aqui um outro vasilhame do lado, né? Nós somos, né, criaturas de Deus. E o que acontece quando nós mergulharmos esse vasilhame dentro dessa água? Vocês reparam o que vai acontecer. Olha só. O que vocês estão vendo? Esse vasilhame, ele encheu ou está cheio de água. Isso quer dizer que nós, através do sacramento do batismo, nós encontramos a graça e a bênção de Deus. Então, guardem isso, guardem bem isso, que o batismo, quando a pessoa é mergulhada nessa água, ele se enche da graça e da bênção de Deus. Então, esse batismo, ele significa mergulhar, né? Quando a gente vai num rio, um tanque, né? Vai tomar banho, o que você faz? Você mergulha nessa água. E no batismo também, nós mergulhamos nessa grande graça de Deus, né? E não é só isso. A água, ela simboliza o sepultamento da pessoa, do catecúmeno, né? Nós chamamos isso, na morte de Cristo. Na morte de Cristo. No qual ele ressuscita, ou seja, uma vida nova. Ele é libertado do pecado, restaurado como filho ou filha de Deus, se tornando um membro da igreja. Eu vou tomar no catecismo um pouquinho e tem alguns pontos importantes no catecismo. Então, como nós chamamos esse sacramento do batismo? O catecismo, lá no número 1214, ele diz assim: o batismo é denominado com base no rito central pelo qual é realizado batizar. Isso significa mergulhar, né? Imergir. O mergulho na água, ela simboliza o sepultamento do catecúmeno, ou da criança, ou daquele ser velho, outro ser que nós somos. Então esse sacramento também é chamado de banho de regeneração. Regeneração e da renovação do Espírito Santo. Né? Do Espírito Santo. Ele significa e realiza esse nascimento a partir da água e do Espírito.
ele realiza, né? E na outra parte ele fala assim, este banho é chamado iluminação. Se nós lembrarmos no batismo, nós vemos a presença do círio pascal. O círio pascal quer justamente dizer a presença de Jesus, ou seja, o iluminado, né? Aqueles que recebem esse ensinamento da catequese têm um espírito iluminado. Então é interessante que a gente fica com esse pensamento do catecismo, né? Na nossa vida nós esquecemos isso, que nós somos e devemos buscar no catecismo essas respostas que nós precisamos para a nossa vida cristã. Então, o que é o batismo? O batismo é um novo nascimento. É um novo nascimento. É como a criança que nasce, ela que depende dos pais para viver. Também nós dependemos da vida de Deus que Deus nos oferece. E o batismo faz justamente nós dependermos dessa vida que Deus nos oferece. Entenderam, gente? É importante isso na nossa vida de cristãos, para que nós vivamos isso, né? No batismo, a igreja reunida celebra essa experiência de sermos dependentes de filhos de Deus, ou sermos filhos de Deus, né? E também, por meio desse sacramento, nós participamos da vida de Cristo. Quando foi que Jesus instituiu o batismo? Quando recebemos o batismo, nós nos transformamos criaturas para filhos amados de Deus, né? Muitos pensam que os sacramentos em geral são invenções da igreja, invenções do padre, são invenções daquelas pessoas que estão à frente. Isso não é verdade, pois os sacramentos são, sem sombra de dúvidas, criados por Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Eu gostaria que vocês, nesse momento, ficassem em pé. Podem levantar, podem ficar bem à vontade, ficam de pé. Feche os olhos. Feche os olhos e escutem essa palavra. Escutem essa palavra e guardem essa palavra para que a gente possa refletir sobre ela. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão, ao encontro de João, a fim de ser batizado por ele. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu-lhe: Deixa por ora, pois assim convém que façamos tudo o que é justo. E João concordou. Depois do batismo, Jesus saiu logo da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é meu filho, filho amado, de quem eu me agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar novamente e vamos fazer uma pequena reflexão e sentir onde que realmente nasceu o batismo, onde que nasceu o sacramento do batismo. E
Isso acontece exatamente quando há esse diálogo de Deus para com a humanidade. Veja bem o que o Evangelho diz. Este é meu filho, bem amado, em quem pus minhas complacências, e que o Espírito Santo aparece sob a forma de uma pomba. Foi então uma visão da Santíssima Trindade, que fica aí instituído o batismo. Quando Deus Pai se manifesta dizendo, este é o meu filho, e quando que desce a pomba sobre Jesus, Pai e Espírito Santo sobre Jesus. Podemos ver assim uma imagem, né? A imagem de João Batista com Jesus. Jesus se ajoelhando na água e descendo aquela luz do Espírito Santo sobre ele. Então essa instituição é confirmada por Jesus quando ele diz aos seus apóstolos. Num outro trecho do Evangelho, um pouco antes, ele diz, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos lá no Evangelho de Mateus também isso. O batismo é um sacramento, é uma graça sobrenatural. O sacramento onde que vem toda essa graça, essa bênção maravilhosa de Deus. Não é uma superstição, gente. Muitas pessoas hoje, no século XXI, buscam o sacramento do batismo não como uma busca da sua fé, mas buscam o sacramento do batismo como uma superstição, algo assim para, como se diz, curar invisivelmente, curar, né, a vida da criança que tem sapinho, tem outras doenças que aparecem, né? Curar. Não é superstição, gente. O batismo é um sinal visível de uma graça invisível. Uma graça invencível. Invisível. Pode e é recomendado pela igreja. E insere a pessoa na linda família cristã. A partir disso, deve ser ajudado com os pais, os padrinhos e também pela comunidade de fé. Muitas vezes, na nossa dificuldade que nós vivemos no dia a dia, nós muitas vezes pensamos assim, eu estou sozinho. E você não está sozinho, você está na comunidade. Assim, no dia do batismo, por exemplo, você não está batizando sozinho. Ao redor de você vai estar a comunidade que acolhe, a comunidade de fé, e essa comunidade deve ser a ajuda dos nossos pais e padrinhos para que essa criança possa viver o batismo, né? O santo batismo, ele é o fundamento de toda a vida cristã. Toda a vida cristã. É a porta da vida no Espírito, que abre o acesso aos demais sacramentos. Isso nós podemos... É o primeiro passo, né, numa caminhada do cristão. Eu comparo isso a uma escada, né? Uma escada onde que o primeiro degrau da escada é o batismo. Depois, um segundo degrau é o sacramento da Eucaristia. No terceiro degrau é o crisma. No quarto degrau é o sacramento da penitência, e assim vai embora. Depois o sacramento do matrimônio, da ordem da unção. Então são 7 passos da vida do cristão.
Mas os 3 primeiros, o batismo, a Eucaristia, a Crisma, são absolutamente necessários nesse primeiro passo, nessa primeira arrancada da nossa vida de cristão. E por isso que também inicia desde pequeno, né? A criança ela é batizada e depois vai seguindo os passos. E ela precisa, principalmente dos pais e principalmente dos padrinhos, para que possa continuar caminhando nessa caminhada. O sacramento do batismo nos torna membros da Santa Igreja. Membros. E abrindo assim o caminho para a salvação eterna. Eu digo mais, nós podemos o sacramento comparar uma construção, a construção de uma igreja, onde cada batizado, cada pessoa, cada membro da comunidade é um tijolinho nessa construção. Um tijolinho que é colocado. E ela vai, aos poucos, vai se formando, vai formando a comunidade nesse tijolinho. E interessante nisso que nós observamos na nossa vida, se nós realmente fazemos parte dessa construção, dessa igreja. Por quê? Muitos de nós só participamos quando necessário, ou no sacramento do batismo, no sacramento do matrimônio, e depois desaparecemos. E isso é errado fazermos isso. Nós precisamos ser membros ativos numa comunidade. E é a mesma coisa também olhar como é uma construção, uma pessoa que não participa, tirar esse tijolinho e essa construção fica toda cheia de furos. E faz com que essa construção, essa igreja, desmorona ou vai ficando feia, né? Feia essa construção da igreja. E daí também é uma grande pergunta, e acho que muitos dos pais questionam, perguntam, por que os católicos ministram o batismo em uma criança? E é importante isso. Por que nós, católicos, fazemos isso? O batismo é um sinal visível da realidade da salvação. E isso está de acordo com o Catecismo da Igreja Católica. Lá no número 774 fala sobre isso. O batismo, além da graça da filiação divina, de ser filhos, concede o perdão dos pecados. Mais do que isso, o batismo, ele dá uma graça tão grande que pode proteger a vida inteira da pessoa. O sacramento do batismo. Talvez nós não sintamos isso, nós não vivemos isso, e é preciso viver isso, confiar nisso, e nós não estamos confiando. Nós devemos nos confiarmos nas mãos de Deus. Porque, veja bem, na situação que nós vivemos hoje, onde o mal ataca em todos os cantos, em todos nós percebemos assim, o mal atacando, né, de uma forma assim, que arrasa todo mundo. Imagina uma criança viver sem a graça de Deus. Sem essa graça de Deus. O que acontece com essa criança? Ela é envolvida facilmente pelo mal. Porque ela está fora dessa graça de Deus, fora dessa presença de Deus. E ela é apenas uma criatura, como nós vimos aqui. Uma criatura que é alvo muito fácil do mal.
E talvez surja daí uma outra pergunta como em cima disso. A criança possui pecado? Sim. Ela possui o pecado original, que significa o mal cometido por nossos pais, primeiros pais, Adão e Eva. Quando Adão e Eva foram criados, eles foram chamados à santidade original. Lá viver no paraíso, onde não precisavam trabalhar, onde que estava tudo o que eles precisavam. No entanto, os nossos primeiros pais, né, pecaram pela desobediência a Deus, a essa santidade original, e lá foi ferido. Nós lembramos muito bem que Adão e Eva, após essa desobediência, eles foram expulsos do paraíso. E aí causa o pecado original. E esse pecado original todos nós trazemos. E a graça do batismo regenera, como disse, a cada um de nós. Relembrando algumas coisas. Aqueles que não foram batizados ainda, que sejam bebês, encontram-se sob o poder do inimigo e fora da graça de Deus, a igreja não poderia deixar de oferecer e ministrar esse remédio. Veja que bonito que é. Veja que bênção, que graça é o sacramento do batismo. O batismo lhe garante que possa ser contado entre os filhos de Deus. Não somos mais criaturas, né? Criatura, vazio da graça de Deus. Nós somos cheios da graça de Deus, da bênção de Deus. Então vejo como, por isso que a igreja, a nossa igreja católica, ela oferece essa graça, essa bênção, desde criança aos nossos filhos, o batismo. Só que é interessante que, se a gente aprofundar um pouquinho mais a nossa fé, a nossa caminhada cristã, nós percebemos lá na carta aos Romanos, tem uma passagem que fala assim: não basta que nós, entretanto, que Jesus tenha morrido na cruz. Porque nós ouvimos que muitas vezes, né? Jesus já morreu na cruz por cada um de nós. Nós não precisamos nada. Não basta isso. É preciso ainda que sua morte ela seja aplicada sobre as almas, sobre nós, para que elas reencontrem essa amizade de Deus. Ou seja, torne-se filho dele. E tenha apagado o pecado original através do sacramento do batismo. Né? É importante isso. Junto com a graça de Deus, o que nós recebemos? Junto com a graça de Deus, o que nós recebemos? O dom da fé. É esse dom da fé que conduz os pais, pai e a mãe, e a igreja, e pedir à igreja o sacramento do batismo. É esse dom da fé que nós recebemos de Deus. É a fé que nos ajuda na nossa caminhada cristã. A fé em Deus. Talvez hoje nós tenhamos falta de fé. Talvez não, nós temos falta de fé. Porque muitas vezes nós confiamos as ações do mundo. Por exemplo, agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós confiamos nos homens. Nós confiamos nos homens. E aí, muitas vezes, nós caímos do cavalo. Né? Não é bem isso que os homens falam. Não é bem aquilo. Então,
nós precisamos mais confiar em Deus, confiar em Jesus, confiar na igreja, o que a igreja nos ensina, o que ela fala. Nós recebemos também, junto com essa graça da esperança. A espera em Deus, ela nos fortalece na caminhada da fé. A espera em Deus. E ainda o dom da caridade. Esses 3 dons que nós recebemos no sacramento do batismo, o dom da fé, a esperança e da caridade, junto com as demais virtudes, protege-nos do mal e principalmente protege o nosso coração da ação do inimigo. E nos fortalece nessa caminhada, gente. Então, uma vez batizados, nós somos consagrados a Deus. Consagrados a Deus. A proteção de Deus está com você. Está com o batizado. E assim vamos vencendo as etapas da vida espiritual. Uma vez que nós somos batizados, somos consagrados a esse Deus. Entregues a esse Deus. E a gente pode dizer assim, a salvação está ao seu alcance. Ela não está longe, lá no alto, mas está ao seu alcance. E todo batizado é preciso ser consagrado a esse Deus. É preciso ser entregue, separado para Deus. Batismo quer dizer separado para a graça de Deus. Somos filhos de Deus. Consagrado é caminhar para a santidade. Caminharmos para a santidade que Deus nos propõe. Então, todos nós somos convidados a viver essa santidade, caminhar. Como eu disse antes, primeiro nós temos o início daquela caminhada, batismo, Eucaristia, crisma, se tornando cristãos adultos. Nós caminhamos para a santidade. E vamos caminhando assim, na medida para a santidade de Deus, que Deus nos pede isso para nós. E nós caminhamos para isso. E essa preparação do batismo, ela justamente nos leva para que a gente receba esse sacramento do batismo, não de qualquer jeito, não de uma forma qualquer, mas sim preparados para que a gente possa fazer uma caminhada e chegar no dia do sacramento do batismo, estar com o coração aberto para que essa graça de Deus aconteça. Amém? Então, tenha uma boa preparação e principalmente um bom sacramento do batismo, né? Esteja bem à vontade, que Deus os abençoe, que Deus os conduza e dê toda a bênção necessária para que o seu filho, a sua filha, o seu afilhado, a sua afilhada receba essa graça e bênção de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.